Então, meus caros, bom dia, saudações a todos, saudações a todas. E vamos lá, estamos nesta quinta-feira fazendo nossa aula de história, aqui agora na frente B, né? No livro número 4, no módulo 14. Então, a gente já vai caminhando para a parte final do percurso que estamos fazendo. Então, lembrando para vocês que nós estamos trabalhando aqui agora o conhecido período chamado de liberal democrático, que vai da saída de Getúlio Vargas, da deposição de Getúlio Vargas em 1945. Na verdade, Dutra, né, toma posse em 46, mas a gente tem o processo eleitoral e tudo quanto. Então, do ano 45 até o ano de 64, quando nós tivemos o início da ditadura militar aqui dentro do período da história brasileira. Então, nós falamos, então, do governo Dutra, de 46 a 50, Dutra que ganhou a política, apoiado por Getúlio Vargas, evidentemente, ele era do PDT, e, na verdade, ele era do PSD, né, que era um partido muito amigo do PTB, que era o partido de Getúlio Vargas. E a gente destaca, dentro do governo de Dutra, o Plano SALT. Depois a gente passou para o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era senador e agora ele fez uma intensa campanha e, mais uma vez, ele chega ao poder nos braços do povo entre o ano de 51 e o ano de 54. Entretanto, né, apesar dele criar aí a Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso, estatizar muitos elementos, desenvolver a economia brasileira, ele é acusado de uma tentativa de assassinato contra o jornalista da UDN, Carlos Lacerda, e assim ele não tem mais ambiente político, e antes de ser impeachmentado, ele suicida-se. Termina o mandato de Getúlio Vargas, o seu vice Café Filho, entre 54 e 55. Café Filho não tem nem tempo de fazer nada. Café Filho vai renunciar, né, por problemas, segundo ele, de saúde, e nós temos a tentativa de um golpe militar. Mas o golpe militar não vai ter intento, porque o general Lott não concorda, né? E assim, Juscelino Kubitschek, JK, pode assumir o poder. E JK vai ficar do ano 56 até o ano de 61, como nós vimos na aula passada. Inclusive, nós falamos do seu plano de metas. Então, sai JK e nós chegamos aqui agora na próxima campanha política, para ver quem vai assumir a presidência do Brasil a partir do ano de 1961. Então, o que nós vamos ter aqui agora é, mais uma vez, o populismo, né? A publicidade ganhando uma eleição. Então, JK ganhou com plano de metas, Vargas sempre ganhava, porque ele, né, falava às pessoas, com os trabalhadores e tudo quanto. Aí aparece esse sujeito chamado Jânio Quadros, e Jânio Quadros ele vai garantir uma expressiva vitória, porque ele encontrou um meio de publicidade muito interessante, né? Então, o que vai acontecer? Jânio Quadros aqui, ele vai pautar o seu processo eleitoral dizendo que ele vai combater a corrupção, né? E aqui eu me lembro, quando eu era mais jovem, apareceu também um sujeito muito parecido com ele, que era o senhor Collor de Mello, só que na época era caçador de marajás, era o slogan de Collor de Mello. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, ele falou que ia acabar com a corrupção, ele ia varrer a corrupção, e o símbolo que ele utilizou foi uma vassoura. Então, era muito comum
ver o senhor Jânio Quadros com uma vassoura na mão, vassoura para varrer o mal da corrupção, para tirar a corrupção do Brasil, para mandar a corrupção para longe. Ele aparecia como um sujeito muito carismático, um sujeito que era capaz de atrair a atenção do povo, o voto do eleitorado e etc., né? E ele, para conseguir ser eleito, ele fez uma união política muito vasta, inclusive com o partido opositor, né? Inclusive, então, ele fez aliança até mesmo com a UDN, União Democrática Nacional. Mas o que interessa é que ele vai chegar ao poder no ano de 1961. Ele vai ser eleito, né? Ele sempre foi um sujeito com muita articulação política. Jânio Quadros era um político habilidoso, ele teve uma trajetória meteórica no campo da política, lembrando que ele vem do estado de São Paulo, né? Então, os paulistas agora vão conseguir fazer um presidente, portanto. Mas acontece que uma coisa é você ter carisma, uma coisa é você conseguir fazer uma boa campanha, conseguir ser eleito, a outra coisa é a governabilidade, como nós vamos ver daqui a pouco. E a gente vai observar que, apesar de todo o populismo, a gente vai ver a crise desses políticos populistas agora com o senhor Jânio Quadros, porque vai aumentar muito as demandas das classes populares, ele não vai conseguir resolver, e também ele não vai ter habilidade política suficiente para governar o Brasil. Então, vamos lá, então. Então, está aqui o senhor Jânio Quadros, olha ele lá, né, fazendo campanha com a vassoura na mão. Muito interessante, né? O senhor Jânio Quadros com uma vassoura na mão. Então, ele é um político muito carismático, um político populista. E o Jânio Quadros, né, para ser tão populista e para ter uma ascensão tão meteórica, ele tem um discurso muito autoritário. Olha para você ver. Muito, te lembra alguma coisa? Um discurso muito autoritário? Ele tem um discurso muito moralista. Olha, está parecendo gente da nossa época, né? Não só nos Estados Unidos, mas Brasil afora. Um discurso autoritário, um discurso moralista. Ele é, de certo modo, já um neoliberal. Jânio Quadros defende, né, uma austeridade muito grande nos gastos públicos, e ele, né, vai tentar controlar o gasto público. O Estado está muito grande, o funcionalismo muito pesado, né? E, além do mais, ele promete combater a corrupção. E esse discurso agrada demais a classe média, né? Controlar gastos, não ter corrupção, sobrar mais dinheiro para investir na saúde e na educação, sem falar desse discurso moralista, né? Moralista. E uma outra perspectiva muito interessante é que o senhor Jânio Quadros era completamente... ele se guiava por um sentimento de oposição, então, ao sindicalismo. Então, se ele era em oposição ao sindicalismo, ele agradava a elite. Então, veja bem, veja o cenário que nós temos aqui no Brasil. Então, com o discurso autoritário e moralista, ele agrada a classe média, e com o discurso contra o sindicato, ele agrada a classe mais poderosa no Brasil. Então, assim, a ascensão política dele, como eu já falei para vocês, ela vai ser meteórica, né? A ascensão política dele se dá justamente em São Paulo e etc., né? Jânio Quadros, então, ele representa, para muita gente, um novo modelo de populismo,
né? Então, ele, digamos assim, ele passa a imagem de um político muito moderno, de um político muito atenado com o cenário internacional, né? Ele é um político que tem a capacidade de um marketing muito grande, de comunicação muito grande, e sem falar, né, que essas frases de efeito que ele utiliza, elas vão colar na mente das pessoas. E as pessoas, então, estão prontas para reproduzir esse discurso, essas frases de efeito e etc. Né? E ele também consegue passar uma imagem que é muito dos nossos dias aqui também. Ele não tem nenhum vínculo com partido político. Ele se desassocia. Né? Por exemplo, o Juscelino Kubitschek era do partido do PTB, por exemplo. Né? A UDN tem o Carlos Lacerda, mas e o Jânio Quadros? O Jânio Quadros não, ele não tem partido. Ele está acima de partido, então falta para ele um vínculo com projetos partidários. Então ele é muito personalista. Ele é ele, ponto final. Ele não tem um partido. Ele, na verdade, ele deseja criar um partido para ele, né? Ele não vai se encaixar num partido. É igual o presidente que nós temos hoje. Ele não se encaixa em nenhum, né? Ele quer construir um para ele. É uma atitude muito personalista, né? Muito uma imagem de político assim, novo no cenário nacional. E isso vai chamar muita atenção das pessoas, né? Então, isso, logicamente, que ele tem uma liberdade, então, muitas vezes para criticar o liberalismo, muitas vezes para aceitar o liberalismo, ele pode, muitas vezes, ir contra o socialismo e ele pode também ir a favor do socialismo. Então, ele é ele. Ele não tem uma ideologia partidária por trás, portanto, da perspectiva. Então, vamos lá, então. Então, ele vai iniciar o seu comando, né, o seu governo do Brasil, lembrando que ele foi muito bem votado, né, já falei com vocês, uma votação bastante expressiva, ele foi eleito com 48% dos votos, no caso aqui do JK, o JK só teve 36% dos votos, né? Lembrando que nessa época não existia segundo turno, tudo era resolvido em uma única eleição e tudo quanto. E ele, então, ele era de um partido muito pequeno. Ele era de um partido chamado PTN, Partido Trabalhista Nacional. Inclusive, ele teve o apoio da UDN, União Democrática Nacional, que era um partido das elites, um partido das aristocracias. E o partido dele, né, o partido, portanto, do senhor Jânio Quadros, ele não conseguiu um grande número de deputados. E a gente sabe o que acontece, né, quando essas coisas ocorrem no Brasil. Como ele não conseguiu um grande número de deputados, então ele não tinha uma representação. Então, a representação dele no legislativo era uma representação inexpressiva. E o senhor Jânio Quadros era um sujeito muito teatral, né? Ele era muito contraditório, tinha dia que ele estava com opinião, no outro dia ele está com outra opinião. Gente, eu estou falando de Jânio Quadros, tá? Que fique bem claro, para ninguém ficar contrariado. Então, além de fazer muito teatro, vassoura e etc., né? Uns usam vassoura, outros usam arminha, mas ele era muito teatral, ele era muito contraditório, né? Tinha dia que ele falava uma coisa, tinha dia que ele falava outra, e etc. E quando ele começou a governar sem nenhuma base política, né, ele vai optar, então, por uma política externa independente. Se ele está optando por uma política externa independente, né, sem nenhuma coligação, nem com a União Soviética, nem nenhuma coligação com os Estados Unidos, lembrando que nós estamos aí no período, né, que os Estados Unidos estão até incentivando as ditaduras nacionais. Os Estados Unidos investem, passam equipamentos
para ditadores locais, para garantir o apoio da América ao capitalismo. Então, Jânio Quadros, ele vai por um caminho muito perigoso. Ele vai pelo caminho da independência. Então, ele não está atrelado aos Estados Unidos, né? Então, isso vai deixar os Estados Unidos de orelha em pé, né? De orelha em pé. Então, ele não é ligado aos Estados Unidos. E além dele não ser ligado aos Estados Unidos, no campo econômico, então no campo da política externa, né, ele é muito independente, e no campo econômico, ele não controla a dívida brasileira. Dívida, principalmente, que cresceu muito na época do governo de Juscelino Kubitschek, de JK. Então, para o plano de metas de JK dar certo, ele pegou muito dinheiro emprestado e agora está na hora de pagar. E o Brasil, então, está com sérias dificuldades na hora de pagar a dívida. Né? O Brasil não consegue, na verdade, quitar a dívida externa que ele tem. Sem falar, né, que a economia não está indo bem e nós temos toda aquela situação muito complicada, que é o aumento da inflação. O aumento da inflação gera menos consumo. Menos consumo gera desemprego. Desemprego gera situações de muita pobreza e crise social. Então, estão conectados esses elementos. Então, é muito importante controlar a inflação para que o país possa ter uma estabilidade econômica, para evitar crises sociais de pobreza. E Jânio Quadros não consegue fazer, muito pelo contrário, ele está pensando em aumentar a arrecadação do Estado, e para aumentar a arrecadação do Estado, ele vai fazer cortes de subsídios ao trigo, então o pão vai aumentar de preço, e ao petróleo, então o combustível vai aumentar de preço. E quando o combustível aumenta de preço, todos os demais produtos em cadeia aumentam. Nós sabemos disso no dia a dia do nosso Brasil. Então, veja bem, como que as coisas são, né? Como que as coisas são. Então, no campo da política externa, ele é independente, no campo da economia, ele é um desastre. No campo do relacionamento com o Congresso Nacional, ele não tem diálogo, porque ele não tem uma representação dentro do Congresso Nacional. Então, veja bem que ele vai ficando cada vez mais isolado. E para acabar de completar, né? Ele é um político tão esquisito que ele, inclusive, vai convidar o guerrilheiro Ernesto Che Guevara para vir ao Brasil receber uma condecoração, uma medalha do Cruzeiro do Sul. Né? Então, você imagina bem, você está num cenário de Guerra Fria. O pau está cantando, digamos assim, por trás da cena. Né? Nós temos uma briga ideológica entre socialismo e capitalismo. O presidente do Brasil não tem relação com uma política independente dos Estados Unidos. E para acabar de completar, o Brasil, que é o maior país da América Latina, dá uma condecoração para Ernesto Che Guevara, que é o inimigo número 1 dos Estados Unidos, que é o representante do socialismo e do marxismo nas terras latino-americanas. Né? Um sujeito jurado de morte pelos Estados Unidos. Então, Jânio Quadros começa a flertar, então, com o comunismo. E isso, logicamente, vai fazer os Estados Unidos da América tomarem uma decisão, né? Justamente de eliminar esse sujeito do cenário político nacional. Para acabar de completar, né? Então, veja bem o quadro, então, briga com os Estados Unidos, não controle da inflação, não consegue se relacionar com o Congresso Nacional. Para acabar de completar, ele também é um político muito moralista. Então, ao invés dele tentar resolver os problemas estruturais do Brasil,
Ao invés de ele tentar resolver realmente aqueles problemas sérios e graves que a realidade brasileira tem, o senhor Jânio Quadros, ele está muito mais preocupado com questões morais. Com questões morais. Então, o senhor Jânio Quadros está preocupado com briga de galo, ao invés de resolver os problemas da economia. Então, veja bem, a proibição de briga de galo. E era uma coisa muito comum na década de 50 e 60 no Brasil. Rinhas para briga de galo. Até hoje é proibido, né, briga de galo. Mas a gente sabe, né, nas cidades nossas aí, tem sempre as rinhas clandestinas de briga de galo. Continuam até hoje. Tem muita gente aí que cria galo índio só para briga, né? É uma crueldade com os animais. Claro que hoje é uma crueldade, mas a gente tem que ver a história dentro da sua justa perspectiva com os olhos de ontem. E no período de Jânio Quadros, a briga de galo, ela era, como é que eu vou dizer assim, muito comum. As pessoas aceitavam, gostavam, praticavam. Muita gente criava os galos, treinavam os galos em casa para poder, né, justamente se divertir. Era uma diversão popular. De certo modo, né, pessoal, estava dentro da cultura popular brasileira. É mais ou menos aí o fenômeno da tourada na Espanha, por exemplo. Faz parte da cultura desse povo. Claro que é muito cruento, repito, é uma covardia com os animais muito grande, mas faz parte da cultura do brasileiro. Briga de galo. O sujeito vai proibir briga de galo, né? Dentro da perspectiva moral também. Veja bem, como ele não consegue resolver os grandes problemas nacionais, ele vai, então, se preocupando com projetos de menor importância, como, por exemplo, a proibida da corrida de cavalo em dias úteis. Proíbe corrida de cavalo, só pode final de semana. Então, logicamente que as pessoas, né, que têm investimentos, que gostam, né, do esporte, vão reclamar demais, principalmente na capital, né? Na capital não, principalmente no Rio de Janeiro, a capital agora é Brasília, né? Mas principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas gostam muito das corridas de cavalo, né? E tudo quanto. E sem falar também que ele vai proibir o jogo do bicho. Aí o pau quebra, né? Porque o jogo do bicho digamos assim, um esporte nacional, aquele jogo lá que você aposta lá nos bichos e tudo quanto. Inclusive, se alguém quiser ganhar no jogo do bicho de hoje, né? Hoje você pode jogar galo e porco, né? Meu palpite para hoje. Vai lá, você ganhar um dinheiro, divide comigo. Então, veja bem, jogo do bicho. Né? Então, a proibição então do jogo do bicho no cenário brasileiro. São projetos de menor, de menor potencial, de menos importância. Para acabar de completar, né? Para acabar de rebentar, né? O sujeito, o Jânio Quadros, vai proibir o uso do biquíni. Aí, meu amigo, o pau cantou. Aí não. Aí o sujeito foi longe demais, né? Convenhamos, até eu aqui em 2020 vou achar ruim com ele. Pelo amor de Deus, né? Então vai proibir o uso dos biquínis? Então nem as mulheres gostaram, os homens pior ainda. Então imagina a convulsão dentro do cenário nacional, dentro do cenário brasileiro. O sujeito proíbe o uso de biquíni. Só está faltando ele implantar a burca, né? Evidentemente. Então, os aliados vão se afastar dele. Vão se afastar dele. Todo mundo vai correr dele. Correr léguas da figura dele. Né? Então, e sem falar o seguinte, que ele é um sujeito que ele fica mandando bilhetinho. Hoje o povo manda WhatsApp, né? Ele não senta lá na cadeira para governar. Ele fica escrevendo bilhetinho, mandando um bilhetinho para cá, um bilhetinho para lá, mandando mensagenzinha para cá, mensagenzinha para lá. Ele não senta na cadeira, não senta, não coloca a bunda na cadeira para resolver os problemas nacionais. Ele é um sujeito muito pitoresco mesmo, um sujeito até
né? É muito esquisito do ponto de vista político. E, logicamente, que os aliados começam a se afastar dele, ele demonstra uma grande incapacidade, né, de administração, a UDN vai pular fora, né? Ele é tão esquisito que no dia 25 de agosto, ele estava há poucos meses, ele tomou posse em janeiro, e no dia 25 do mês de agosto, né, do mês 8, no mês de agosto de 1961, dá na teia dele de mandar para o Congresso Nacional uma carta, um comunicado, falando com o Congresso Nacional, falando com os senhores deputados e senadores, que ele, então, iria renunciar ao cargo. Olha o que passava na mente de Jânio Quadros. Jânio Quadros imaginava que se ele mandasse esse bilhete para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional, então, iria ficar assustado, porque a população brasileira o apoia, porque o povo gosta muito dele, né? E etc. E o vice era João Mas não Goulart. ia aceitar o pedido. Como é que é? Para o pedido, anunciou mesmo. Tirar ele do cargo. O cara é meio doido, né? E ele achava que todo mundo gostava dele. Mas, na verdade, ninguém gosta dele, né? E quando ele manda o bilhete, então, para o Congresso Nacional vai nadar de braçada. Né? O Congresso Aproveitando uma dúvida aqui rapidinho. Nacional, né, Marco? O Congresso Nacional vai aceitar a renúncia e o Congresso Meter o Nacional pé nele. vai dar posse, né, ao senhor Ranieri Mazzilli, que é o presidente da Câmara. Por que vai dar posse ao presidente da Câmara? Porque o vice dele é uma pessoa também que o pessoal tem muito medo. O vice dele é o João Goulart. Aquele mesmo João Goulart que, na época de Getúlio Vargas, dobrou o salário mínimo, que aumentou o salário mínimo em 100%. Então, era um sujeito... Nessa época, João Goulart na China? Estava na China, ele estava fazendo uma visita na China, e a China era comunista. Né? O vice estava na China. Então, o presidente tinha encontrado com o Che Guevara e o vice estava na China. Né? E acontece para você ver. Então, como o vice não estava, ele vai aceitar, então, o Congresso Nacional vai aceitar a renúncia, e a Constituição do Brasil diz que, na ordem de sucessão, depois do presidente, o vice, depois do vice, o presidente da Assembleia dos Deputados, depois o presidente do Senado e, por último, o presidente do STF. Então, como o presidente, o vice, João Goulart, não estava no Brasil, estava na China, então eles vão dar posse a Ranieri Mazzilli. Tchau e bênção, João Goulart. Então, ele entregou o seu pescoço à guilhotina, colocou o seu pescoço na guilhotina, e ele foi guilhotinado, digamos assim. Ele pediu renúncia, o Congresso Nacional aceita a renúncia. Simples assim. Então, mais um desses sujeitos pitorescos que saem de cena no cenário brasileiro. Tudo bem, pessoal? Ok? Tem alguma pergunta com relação a esse personagem tão pitoresco? Então tá. Então eu vou finalizar esse horário, tá? E no próximo horário a gente vai ver o último presidente, né, do período liberal democrático, que vai ser o governo de João Goulart e todo o contexto da época do governo de João Goulart. A gente volta daqui a pouquinho, né? Vamos descansar um pouquinho e a gente vem para o próximo horário.